esquecer os problemas e as demandas do dia a dia e agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, do esclarecimento, de poder nos esforçar para melhorar a cada dia, fazendo bem ao próximo, nos instruindo para fazer melhor a cada dia. Que Jesus esteja presente conosco nessa tarde, nessa noite de estudos, que Ele nos intua e que a espiritualidade nos abençoe e nos acompanhe sempre. Que assim seja. Então, pode começar, Célia? Falar desse... Tá bom esse tamanho aí? Você acha que aumenta? Tá bom, tá? Então, semana passada a gente falou sobre o livro, né, de modo geral, e aí descobrimos que ele é dividido em partes, né? E a primeira parte, nós falamos sobre a introdução também, brevemente, e a primeira parte é a visão espírita da saúde. E aí ele tem esses paradigmas aqui, né? Paradigma, novo paradigma espírita. Eu acho que hoje a gente vai se ater só aos paradigmas só, porque é muita coisa. Aí novo paradigma espírita, a gente vai ver no próximo domingo, tá? Como eu falei, Célia, a gente não tem pressa, né? A gente tem que ter objetividade, mas a gente não tem pressa. Então, quantos domingos forem necessários, você pode utilizar, tá bom? É porque, na verdade, é bem denso, né? Então, ele começa assim, essa parte quando ele põe os paradigmas, né? Então, o que é paradigma? Paradigma significa modelo padrão. Então, o conjunto das ideias e concepções utilizadas por um grupo social para compreender a sua realidade e justificar a sua existência. Então, por isso que ele vem como paradigmas, né? Paradigmas de modo geral de saúde, e depois aí ele entra com uma concepção de um historiador norte-americano que se chama Thomas Kuhn. Ele fala assim: o que é paradigma? Conjunto das realizações científicas geradoras de modelos que, por períodos mais ou menos longos e de forma mais ou menos explícita, orienta o desenvolvimento posterior das pesquisas na busca de soluções para os problemas por elas suscitados. Então, olha que interessante, né? O que a gente está fazendo, né? A gente está avaliando realizações científicas, né? Que houve num período com um determinado objetivo, né? Aí ele coloca assim: o desenvolvimento da ciência não é linear. Ocorre um acúmulo do saber no sentido progressivo. Esta se altera com profundos períodos de crise, questionamentos e, quiçá, revoluções, que terminam por abalar e mesmo destruir as bases sobre as quais se erigiu o edifício daquelas paradigmas. A gente está vivendo isso, né? Eu gosto muito de física e a gente está vivendo isso aí com a física quântica, né? Derrubando toda a teoria newtoniana, né? Que até então ela é estudada nas escolas. As pessoas aprendem a teoria newtoniana e a gente sabe que a física quântica está colocando por terra isso, né? E aí ele fala no capítulo sobre algumas questões, né? Então ele põe assim, as fases do paradigma. Ele coloca assim, tem a fase progressiva e a fase revolucionária. Aí ele cita um caso muito comum, que todo mundo sabe, que é a questão do heliocentrismo e do geocentrismo. Porque no início acreditava-se que era o geocentrismo, que a Terra era o centro e os outros planetas, inclusive o Sol, rodavam em volta da Terra. Só que com os questionamentos gerados e as condensações de Galileu, o que acontece? Os cientistas observavam e via que aquilo não estava muito batendo muito. Que essa teoria do geocentrismo não estava dando certo, mas foi acumulando conhecimento de um, de outro, até que culminou com Galileu, que falou, não,
A Terra não é o centro do universo, é o Sol. O centro do sistema solar é o Sol, né? E aí, aqui a gente tem aqui os desenhos, né? Que é o desenho atual, que é do heliocentrismo, e o anterior comparando a Terra como o centro do sistema solar e o que era até então, né? E todo mundo sabe da história aqui do Galileu, né? Que Galileu foi levado à corte, porque por que essa questão do geocentrismo? Pela questão da Bíblia, né? Pela questão da Gênesis, do livro de Gênesis, que deixou isso ser colocado como um paradigma, como uma coisa certa. E aí Galileu ele estava retrucando a Bíblia. E na época a igreja era tão poderosa quanto o governo, né? Então ele foi chamado para abjurar. Aí ele pegou, ele não é bobo, né? Ele pegou e falou assim: não, não é não. Eu acho que ele nessa parte ele foi até inteligente, né? Mas quando ele saiu de perto, ele falou assim: mas que gira, gira. Quer dizer, ele não estava ali para poder dar murro em ponta de faca, né? Mas que ele continuou as pesquisas dele e combinou hoje com o que a gente sabe que é o que ele falava que é o correto, né? Mas não é um saber só dele, né? O que ele está mostrando aqui, com essa questão que o conhecimento é progressivo, foi acumulando conhecimentos e Galileu, com a ideia revolucionária dele, ele veio com essa história, né? Que não era bem assim, né? E aí a gente entra propriamente no paradigmas de saúde, né? Que são os modelos, os parâmetros que a gente tem. Aí ele faz um apanhado geral de tudo na área da medicina, né? Que eu achei muito interessante. Ele coloca assim: Demócrito, no século IV a.C., eu tenho com o microfone aberto. Demócrito, no século IV a.C., ele coloca assim, que é o pensamento de Leucipo de Mileto. Haveria uma substância fundamental, indestrutível, como a base de todas as coisas. Olha que interessante, né? Eles começam no século IV a.C. a pensar assim, tem alguma coisa muito ínfima, muito minúscula, que forma tudo, que dela sai tudo, né? Daí parte dessa substância partem todas as outras. E a gente coloca assim, ó, a matéria e o espírito deveriam ser constituídos por pequenos blocos de construção indestrutíveis e indivisíveis, que chamou de átomos, os quais seriam impulsionados por forças espirituais. Tudo que existe seria fruto de suas inúmeras combinações. Olha que interessante. Então, esse negócio é bem lá para trás, né? Então, para a gente ver como que o conhecimento ele é progressivo, né? Aí ele coloca assim, aqui. Aí Epiturco, também no século IV a.C., 3-2 a.C., adotou o modelo de Demócrito, né? Falando que existia alguma coisa muito ínfima que formava o resto das coisas, né? E ele ainda acrescenta assim: a alma é uma substância fina, distribuída através de toda a massa do corpo e assemelha-se ao ar como uma intuição de calor. Olha que interessante, já está começando a falar do conceito de alma, né? Que a alma, ela se mistura com com toda a substância material do corpo, né? Aí Aristóteles, para mim é um gênio, né? Eu sou meio fã do Aristóteles. Ele fala assim: a alma é uma substância sob aparência trinária, matéria, forma e compostos. No século XVI e XVII, esta ideia sobreviveu até lá. Então, tudo que Aristóteles falou, que a alma era uma substância composta de matéria, tinha forma e era um composto, até mais ou menos o século XVII, essa ideia não foi divulgada. Inclusive, Copérnico, Galileu, Bacon, Descartes, Hobbes, Locke e Newton, eles adotaram essa ideia de Aristóteles.
E aí, eu já dei uma colinha aqui para vocês que não era para dar, né? Todos esses nomes que eu passei para vocês agora, eles aconteceram no momento do planeta, né? Que foi na época do iluminismo. Então, a gente percebe que na era do iluminismo, olha o quanto os espíritos reencarnaram para mudar as teorias, os paradigmas de até então, né? Aí a gente tem o Bacon, ele usa o método da experimentação e o método indutivo. Isso tudo aqui, gente, que eu já vou começar a falar para vocês, vai endossar a questão por que a medicina é muito materialista. Ela é muito ver para crer, entendeu? Então, por exemplo, o Bacon, ele usava o método indutivo e a experimentação para fazer os trabalhos dele. René Descartes, ele usava a separação da matéria e do espírito, uma visão dualista. Então, ele separou o que é material, o que é espiritual. Então, por isso que vem essa questão da dualidade, né? Ele usava um método analítico. Ele coloca assim: o universo foi reduzido a uma grande máquina criada por Deus. Visão materialista e mecanicista da vida. Olha o que Descartes fala, né? Com as teorias dele, ele faz isso, né? Fala que o universo é uma grande máquina que Deus criou, né? E tá aí para a gente usar. Aí Newton fala sobre a indivisibilidade do átomo e acrescentou que seus movimentos eram devido à força da gravidade e não a forças espirituais. Ele foi um grande equívoco também de Newton, que a gente vai perceber mais para frente, né? Aí, ó, o que a gente tem hoje aqui, os paradigmas de indivisibilidade do átomo. Olha como que ele caiu por terra, né? Então, até o século XVII, e até então a gente estudava esse átomo aqui, ó, elétron, próton, nêutron, né? Era um elemento menor, a menor partícula do universo. E hoje a gente tem um desenho aqui ao lado que mostra para nós que não é bem assim, né? Isso aqui é um átomo quântico, né? Um desenho de um átomo visto pela física quântica, que ele, uma hora ele é uma partícula, uma hora ele comporta-se como uma onda, né? Então não é esse modelo fechadinho, igual até então se acreditava nele, né? Aí eu trouxe isso aqui para vocês, que eu achei muito interessante. Acho que dá dando para ler, né? Isso aqui é o que a gente tem de mais moderno com relação ao átomo, né? Olha como que o conhecimento ele vai ampliando gradativamente, né? Então, a gente tem aqui, ó, a matéria, todo mundo achava que era matéria, aí o átomo, que era bem fechadinho, né? E aí a gente tem o núcleo, que era formado de prótons e nêutrons. Só que hoje a gente sabe que o núcleo é formado de partículas subatômicas, né? Que são os quarks. Aqui, ó, que é os quarks aqui, né? E ainda a gente sabe que a gente tem uma coisa que chama gluon, que é essa, tá vendo que tá mais ou menos desenhada aqui como uma coisa rosada, é uma força que mantém essas partículas agregadas. Então, é a força chamada de gluon. E aqui tem uma retrospectiva com o passar dos anos, como esse conhecimento foi sendo acumulado, né? Então, a gente tem aqui de 1947 até 1979. E aí, a gente tem até 2024, que é o que a gente tem agora, que eu não achei nenhum desenho, que a gente sabe sobre a questão da física quântica, que mudou totalmente isso, né? Totalmente não. Foi agregando até chegar no conhecimento que a gente tem hoje. Esse conhecimento não apareceu, deu um pum e ele apareceu, um bu e ele apareceu. Né? Essas informações foram sendo agregadas até chegar ao que a gente tem hoje. E quem é que já não ouviu falar na partícula de bóson, né? Que é o bóson de Higgs, né? O bóson de Higgs é considerado como a partícula mais elementar, a que pode formar qualquer outra molécula, né? Molécula não, qualquer outro átomo. Então, olha aqui para você ver, isso aqui, ó, é de 1979. Quantos anos tem isso para cá, né? Que a gente tem mais informações agregadas aí
A gente tem aquele acelerador de partícula na Suíça, né? E como fala, então assim, isso aqui jogou por terra muitas informações anteriores, né? Com relação à menor partícula do universo, né? Então, hoje a gente pode colocar que o bóson de Higgs é a menor partícula do universo, a que dá origem a qualquer outra, segundo essa teoria aqui, ó. O universo foi reduzido a uma... Não, que ele coloca que ele fala assim, a alma... Não, que fala que tudo deriva dessa partícula, que antigamente a gente achava que era o átomo, e hoje a gente sabe que não é, que é a partícula de bóson, né? Que é esse elemento mais simples que tem, né? E aí, a gente vem aqui, ó, eu fiz outra colinha, né, para mostrar a estrutura da matéria, que a gente tem assim, ó. Aqui tem a matéria, que é uma molécula, uma gota de água, né? Aí a gente sabe que a água é formada por 2 átomos, 3 átomos, na verdade, né? E aqui a gente pega um dos átomos, mostra como que ele é, e a gente entra no núcleo e vê como que o núcleo é formado. Você tem o próton, é formado de quarks e de downs, né? Quarks up e quarks down. E o nêutron também. Então, aqui, 2 up e 1 down formam o próton. E 2 down e 1 up formam o nêutron. E o que faz com que essas partículas subatômicas elas se aderem é essa força que é chamada de gluon, né? Então, gluon, força forte, une as partículas subatômicas. Gente, eu lembro, eu não sei se foi mecanismo de unidade que a gente está estudando no outro horário, que fala, né, a respeito dessa força forte e força fraca, força centrípeta e força centrífuga. Não sei se vocês lembram disso, né? Como que os livros de André Luiz estão muito atualizados, né? Quantos anos depois que o livro foi publicado que veio se descobrir a questão do gluon, né, que é essa força forte que faz com que as partículas se aderem, né? E hoje a gente tem aí na física moderna falando sobre essa matéria escura, que o universo é preenchido por uma matéria escura, que é uma energia. É uma substância que compõe a maior parte do universo, quer dizer, a gente conhece 5% do universo. 95% do universo é essa matéria escura que é uma energia, que está sendo descoberta agora, igual o buraco negro. As pessoas estão descobrindo que o buraco negro é um grande potencial de criador de universos, né? Então, olha para vocês verem o quanto a gente ainda está precisando de aprender ainda, né? E aí, voltando lá no paradigma de saúde, a gente tem Ampère, que é um físico, né? A única propriedade que se pode atribuir com certeza ao átomo é que ele é indivisível. Olha que engano, né, do Ampère, né? O Laplace, em resposta às perguntas de Napoleão, ele fala assim, Napoleão pergunta para ele, teria necessidade, escrevi errado, se haveria necessidade de Deus nos sistemas dele, porque Laplace, ele cria uma... aqui embaixo eu coloquei a lei de Laplace para vocês verem. Ele descreve a relação entre a tensão transmural, a pressão, o raio e a espessura da parede do vaso, né? O Will, que é engenheiro, ele deve usar muito essa teoria, né? Que a pressão dentro da parede, dentro de um vaso, o vaso tem que ter uma parede mais rígida, né? Então, quanto maior for a pressão dentro do vaso, maior vai ser a tensão da parede, né? Aí, Napoleão pergunta para ele se haveria necessidade da existência de Deus no sistema dele. Ele fala que não há necessidade de semelhante hipótese. Olha, né? Como que ele estava bem equivocado, né? Aí a gente tem o Pierre Simon, que era um... Ele adota as teorias de Laplace, ele era matemático, astrônomo e físico, né? Então, hoje que a gente sabe de astronomia, matemática da astronomia, a estabilidade do sistema solar, graças a esse homem, que é o Pierre Simon, né? Mas aqui,
Aí a gente percebe o seguinte, o que ele leu lá para trás, ele descobriu, veio a reforçar o que Pierre Simon descreveu mais para frente. Então, assim, uma pessoa inicia uma descoberta e os outros vão só reforçando, né? Aí tem um livro que eu gosto muito, que fala a respeito por que a medicina ela é subdividida. A gente tem as microespecializações, né? Esse livro tal da física, ele fala isso. O que aconteceu? Quando Newton entrou com a mecânica, a física, a mecânica de Newton, ele coloca que... Belo, por favor. Na mecânica de Newton, ele coloca que tudo é uma máquina, né? Que todas as partes funcionam separadamente. Depois você une as partes para ter um todo. Então, o que esse livro faz? Né? Ele fala do pensamento newtoniano kardeciano, que é materialista, mecanicista e reducionista, que dominaria a todas as ciências, fundamenta toda a prática médica alopata e as concepções de vida e saúde na nossa sociedade ocidental. Então, olha, esse livro fala sobre toda essa questão, né? Por que ele chegou a uma... Bela, desculpa, gente. Por que ele chegou a essas conclusões? Por causa da influência da questão de Descartes, né? Falar que o universo era uma máquina e que tudo são engrenagens, que uma faz parte da outra, né? Outro livro desse rapaz, o Freijof Capra, ele era físico austríaco. E nesse livro que a gente está falando dele, após ter algumas colocações sobre a física das partículas subatômicas e sobre as bases do pensamento filosófico oriental, que é indiano e chinês, Capra traça um paralelo entre ambos. Por quê? Porque a filosofia oriental ela é muito diferente da filosofia ocidental, né? Então, a gente tem a medicina chinesa e indiana, ela é muito diferente da medicina nossa ocidental. E o Capra, nesse livro, ele faz esse paralelo das duas medicinas, né? Então, a visão que a ciência moderna tem do universo físico, bem como da mística oriental, estão envolvidas numa contínua dança cósmica. O que ele coloca? Ele coloca assim, que não é nem tanto materialista e nem tanto espiritualista, que tem que ter uma mistura, porque assim, o físico ele depende do espiritual, e o espiritual depende do físico para se manifestar. Então não pode repartir, separar, esse aqui é aqui, esse aqui é aqui, não pode ser assim. E aí tem um outro livro do Capra também, que chama O Ponto de Mutação, que eu acho muito interessante, que ele aborda as interseções entre a ciência, a espiritualidade e a filosofia, buscando compreender as transformações fundamentais que ocorrem nas diferentes concepções do mundo. Então, por isso que ele fala de ponto de mutação, né? Que tanto conhecimento oriental quanto conhecimento ocidental, ele tem que ser mesclado, né, para que ocorra uma coisa melhor para a humanidade, né? E eu acho que a gente está passando por isso hoje, né? Tá vivendo isso hoje, que essa medicina que a gente chama de terapia complementar, ela está aí se misturando, né, na nossa medicina ocidental, né? E aí a gente continuando com os cientistas, né, os médicos e físicos, né? Aí a gente tem o William Harvey. Ele é um fisiologista, ele é um médico especializado em fisiologia. E ele que descreveu a circulação sanguínea, mas ele descreveu de uma forma mecânica. Tanto é que todo mundo fala que o coração é uma máquina, né, de bombar, né, a máquina de bombear o sangue para o corpo. Né? Aí Robert Boyle, que é um químico irlandês, defensor do atomismo, ele cria um equipamento. Ele descreve o processo da respiração, fala sobre o magnetismo, a química química hemática e inventa uma câmpula de ar.
A questão da química hemática é muito interessante quando ele descobre isso, porque são as trocas, né, que a gente estuda em química, é o mais concentrado com o menos concentrado, difusão e osmose, como que ocorre a permuta dos nutrientes com as células, né? E essa câmpula de ar que ele inventou, ela mostra o seguinte: quando você tem um vaso e você coloca vácuo lá dentro, o som que é emitido lá, o som não é emitido, a gente não consegue ouvir. E aí que a gente sabe que no vácuo não tem propagação de som, né? Tem propagação da luz, mas não tem do som, né? Ele iniciou, a lei de Bohr mostra a relação inversa entre o gás e a pressão em uma temperatura constante. Isso aqui para a gente vai ser interessante também, porque a gente vai olhar muito essa questão de preparação de compostos e a gente vai usar muito essa teoria dele, né? Aí, mais para frente, surge uma ciência que chama iatrofísica. Ela pretende explicar os fenômenos fisiológicos e patológicos pelas leis da física. E ela deu com burros na água, né? Porque não é tão, a coisa não é tão racional, assim, igual eles tentavam fazer, né? Parte da ideia é que os seres vivos funcionam como uma máquina. De novo, tá vendo? Por isso que a gente chegou ao que chegou na medicina ocidental hoje, né? O Afonso Borrelli, que é um fisiologista também, fisiologista é aquele cara que estuda a função do corpo, como o corpo funciona, né? Então, ele usou a mecânica na medicina, querendo explicar todo o funcionamento do corpo humano, parte por parte, como se fosse uma máquina mesmo, né? O George Boglivi, a maioria deles são italianos, né? Ele era um histologista. Histologista é aquele que estuda os tecidos, né? Ele tentou aplicar a iatromecânica estudando órgão por órgão, como se cada órgão fosse totalmente separado do contexto geral. A gente sabe que o corpo é formado por órgãos e cada órgão com outros órgãos forma um sistema no corpo humano. Exemplo, o coração é uma bomba, que é um órgão. Os vasos sanguíneos é complementação do sistema circulatório do corpo. Então, não tem como ele estudar só o coração e só os vasos sanguíneos, né? Porque é um sistema que trabalha em conjunto, né? Numerosas descobertas no campo da fisiologia e da histologia vieram corroborar o pensamento mecanicista. Aí, mais para frente, a gente vai discutir isso, mas assim, isso aqui todos são os ganhos que, apesar de uma ideia errônea, mais materialista, mais racional, transformando o corpo humano em uma máquina, mas houve grandes descobertas da medicina também com relação ao corpo humano, né? O Marcelo Palpigli é um anatomista e biólogo. O anatomista é aquele cara que disseca, que olha músculo por músculo, tecido por tecido, né? Órgão por órgão, né? Ele é o grande teorizador da biologia molecular e descobridor dos capilares do pulmão, porque eles não sabiam que o pulmão tinha capilar, né? Então, o pulmão é um órgão cheio, vamos pensar, cheio de bolinhas, né? Que são os alvéolos, mas ele tem uma irrigação microscópica, né? E ele consegue descobrir essa circulação pulmonar. E hoje, até 2000 e pouquinho, a gente era o que estava na moda, era essa biologia molecular, né? A medicina molecular, né? O Claude Bernard é um fisiologista também que descoberta da fisiologia experimental e o mecanismo avançado com a descoberta da homeostase. Então, outro fisiologista, né, outro estudioso do corpo humano que descobre a questão da homeostase, né? A homeostase tem a ver também com as trocas químicas que acontecem no organismo. Então, ele vai lá na célula e descobre que na membrana, a célula é um ser, né, inteligente,
que tem organelas e que, através dessa bomba, por exemplo, bomba de sódio, potássio, de magnésio e cálcio, você faz as funções do corpo humano, né? Aí Louis Pasteur, né, que descobriu, é um microbiologista e biólogo, né, que demoliu a teoria da geração espontânea, estabelecendo a teoria microbiana das doenças e a eficácia da asepsia de Smelling e Lister, que são médicos. Aí, esses médicos, antes mesmo de Pasteur, eles falavam da questão da asepsia, né, lá, usar produtos para higienizar, lavar as mãos. E o Pasteur, não sei se vocês já sabem, devem ter estudado no segundo grau, né? Ele mostra a questão que existia um ser microscópico. E a gente só veio acreditar nesse ser microscópico quando inventou-se o microscópio mesmo, né? Até então era tudo teoria, né? Aí ele fala assim, ó, sucesso crescente da cirurgia devido ao avanço das técnicas anestésicas, as vacinas, as medidas de saúde pública, a invenção de aparelhos como o termômetro, o esfigmomanômetro, o aparelho de medir pressão, né? A dosagem química das substâncias biológicas, que é aqueles exames de sangue que a gente faz, né? Que dosa potássio, sódio, magnésio, a descoberta de medicamentos cada vez mais eficazes, os efeitos surpreendentes dos antibióticos. Tudo isso aqui foi cumulativo e que foi fazendo com que você melhorasse a sobrevida humana. Quando eu estudei na década de 90, na área médica, como que você mede a sobrevivência? Pelo número o primeiro ano de vida de uma criança, a gente acaba perdendo isso, né? Vamos abrir um parêntese aqui para falar sobre isso. Quando uma criança ela faz 1 ano de idade, ela é uma sobrevivente, né? Antigamente era assim. Muitas crianças morriam no primeiro ano de vida. Então, as mães faziam um aniversário de primeiro ano da criança para mostrar a criança para todo mundo, porque antigamente as crianças não ficavam assim expostas. Não sei se vocês lembram do mal de 7 dias, né, que é a questão de curar o umbigo, que as pessoas usavam técnicas inadequadas, a criança morria antes do umbigo cair. Então, essa sobrevida da criança acima de 1 ano foi graças a essas questões de vacina, de medida de saúde pública, né? E a gente percebeu, né? Não é perceber, não. Tem um gráfico aqui mostrando, são pesquisas de jornais científicos que mostram, né? Que a população, a sobrevida foi aumentando. O que é isso? Expectativa de vida. Na Idade Média, 40 anos era velho, né? Idade Média foi no século que 17, né? Século 17, Idade Média. Nós estamos no século 21. Hoje, a expectativa de vida ela é muito maior. O brasileiro, hoje, a média de vida do brasileiro é 75 anos. Só que, assim, é média de vida, não quer dizer que vai viver só 75 anos. E a Organização Mundial de Saúde, ela mudou, inclusive, hoje a classificação de idoso, né? Antigamente, 60 anos você era considerado idoso. Hoje, no idoso, você tem idoso jovem, idoso e idoso avançado, né? Então, o idoso jovem é de 60 a 75 anos. De 75 anos a 85 anos é considerado idoso. E acima de 85 anos é considerado idoso avançado, né? Então, até isso mudou, né? E a Europa, por exemplo, a média expectativa de vida é 80 anos, né? E aqui, esse gráfico aqui, tem uns 10 anos mais ou menos, ele coloca que o Brasil, ele está acima da Índia e abaixo do Japão com expectativa de vida, né? A média de vida das pessoas. O Japão vive 80 anos, 82 anos, é a média de vida do japonês, né? E tudo isso aconteceu graças às descobertas, apesar de um conhecimento mais
fechado, mesmo assim a expectativa de vida do humano aumentou, né? Aí ele vem falando assim no livro, né? Isso é do livro, de resumo do livro. Poderemos agora entender o espaço conquistado por essa medicina materialista, consolidando a ideia do homem-máquina e a necessidade de se mensurar a saúde. Então, eu queria mensurar a saúde, igual você mensurar, tá com febre, acima de 37,3 é febrícula. Não consegue, né? Parece que alguém levantou a mão, não consigo ver. Não, tem ninguém com a mão levantada, não. Pode continuar. Né? Então, olha para você ver que interessante. Olha, aí a gente vê hoje a medicina e fala, a medicina é muito materialista, é muito radical, mas olha aqui, de onde que vem tudo isso, né? E nesta concepção reducionista da vida, o homem é um animal dotado de razão, formado de matéria orgânica, estruturado em sistemas interdependentes, com seus respectivos órgãos, dos quais a mente é apenas mais um dotado de capacidade de pensar e de discernir. Olha, a gente já leu tanta coisa na área do espiritismo e a gente percebe que a quantidade de equívoco que tem nessa afirmação aqui, né? Reduz o homem a uma máquina mesmo, né? Por isso que, né, a gente vê esses filmes da época da Idade Média, como as pessoas eram brutais, né? Elas eram, não serve para nada, vai para matar, porque não presta, né? Por que vai deixar um aleijado viver, né? Um cara doente viver? Tem que matar, ele é incapacitado, né? Ele não tem função na sociedade, né? Aí, continuando com o livro, né? As funções biológicas são dirigidas por complexos mecanismos de feedback, no qual substâncias, são hormônios, são secretadas, levando as mensagens aos diversos órgãos, estimulando ou inibindo funções. Então, ele fala como que é a função biológica. Na verdade, é isso mesmo, né, gente? Um hormônio, ele é liberado e ele vai a um certo órgão e atua ali, né? Faz com que aquele órgão lá funcione. Por exemplo, o sistema nervoso periférico, simpático, parasimpático, né? O simpático acelera, o parasimpático inibe, né? Quando que você tem o simpático acelerado? Uma questão de medo, de fuga, né? Você tem taquicardia, aumenta a pupila, é uma reação de fuga, né? E é tudo hormonal. Hoje a gente sabe que o amor é hormonal também, né? Que você libera hormônios que dá todos aqueles sintomas de estar apaixonado, né? Enzimas especializadas participam de fenômenos intracelulares, facultando o fenômeno da vida. As enzimas é que fazem o processo de quebra, né? A gente tem um estudo, né, na biologia, a gente estuda um negócio que chama mapa metabólico. E ele tem todo o processo, quando você absorve um carboidrato, e ele vai sendo quebrado no seu organismo até virar glicose, que é o que vai dar a energia, né? Então, olha para você ver. E é tudo processo enzimático, né? Ele coloca anticorpos e células de defesa são responsáveis pela integridade do organismo, agindo contra elementos agressores de fora. Isso aqui, gente, não é errado, né? Tá certo, como que funciona mesmo o nosso corpo. Mas isso aí já é a minha opinião, né? Tem algo a mais, né? Tem alguma coisa por trás disso aí, né? O corpo humano, ele é governado por alguma coisa maior. Quem é que estimula esses hormônios a serem liberados? Quem é que faz com que o corpo humano funcione? Né? Como que é isso aí, né? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Aí ele coloca assim no livro: as doenças surgiram da incompetência desses sistemas em suplantar as agressões e manter a homeostase. A homeostase é equilíbrio, né? Do mais concentrado pelo menos concentrado, que está mais para dentro, mais para fora. A gente brincava muito na faculdade, que falava assim, o equilíbrio significa morte, né? Quando
você tem um equilíbrio entre os dois lados, a pessoa morre. Não, a gente vive o tempo todo em desequilíbrio, do mais concentrado pelo menos concentrado. O tempo todo é assim, o nosso organismo funciona dessa forma. E ele fala assim que a doença ela surge pela incompetência desse sistema de funcionar. E a gente sabe que não é bem assim, né? Que tem mais coisa por aí, né? Diante das inúmeras alterações do meio interior, em contato com o ambiente, em contínua transformação. Então, ele fala que é uma máquina que enguiçou em algum lugar e que não deu certo, né? A genética teria um poder quase ilimitado, determinando características físicas, psíquicas e emocionais, sendo responsável pelas mais diversas perturbações, facultando para o surgimento das doenças. Ô, gente, isso aqui é coisa para a gente discutir, né? Só que, assim, isso aqui é um paradigma de saúde que o livro está trazendo, que era assim que se pensava, né? Que é assim que a medicina a alopata, ela pensa, né? A vida seria um fenômeno biológico altamente diferenciado, resultado da seleção natural das espécies, e o homem uma máquina no topo da cadeia evolutiva. Nesse sentido, saúde seria o silêncio dos órgãos ou como o equilíbrio perfeito das diversas funções executadas por este organismo, inclusive na sua capacidade de interagir com o meio sem que este o destrua. Olha outro equívoco de novo, né? Aqui, para a gente finalizar, né, Aline, o que você acha? Que já são 15 para... Nós já estamos caminhando para o final, né? Vou só mostrar isso aqui para vocês, depois a gente continua, porque tem muita coisa ainda. Aqui eu estou mostrando para vocês o corpo humano que a gente colocou lá atrás, né? Aqui, ó, é uma célula. A gente tem as células, o aglomerado de células que tem funções afins, formam um tecido. Este tecido forma um órgão. Esse órgão participa de um sistema e esse sistema faz parte do corpo humano. Então, não tem como você separar isso aí, né? Não dá para ter essa visão newtoniana e reducionista como é até então a nossa medicina. Isso aqui é uma célula. Isso aqui é uma curiosidade, né? Para cair em voga, isso aqui que ele colocou aqui atrás, essas teorias que ele colocou aqui atrás. Nós temos no nosso organismo 39 trilhões de micro-organismos que convivem com o nosso corpo. Nós temos 37 trilhões de células no nosso corpo humano. E coabitam o nosso corpo humano 39 trilhões de micro-organismos. A gente tem 1,3 células a mais de micro-organismos do que as células que formam o nosso corpo. Então, você pensa o seguinte, você está vivendo em simbiose com esse povo aí. Se você desequilibra, ataca, não é? A teoria de medicina é essa aqui atrás, ó. Ele coloca assim, o equilíbrio perfeito das diversas funções executadas por este organismo, inclusive, não, aqui, ó. As doenças surgem da incompetência desse sistema em suplantar as agressões e manter a homeostase, diante das inúmeras alterações do meio interno, em contato com o ambiente, em contínua transformação. Vou encerrar aqui. Tem muita coisa. Porque o que ele coloca aqui? Ele põe pra gente que, se você pensar, vamos fechar aqui para a gente pensar, né? Se a gente tem 37 trilhões de células que formam o nosso corpo humano e vive junto com a gente, no nosso corpo, 39 trilhões de micro-organismos, aí micro-organismos a gente coloca fungos, bactérias, vírus, né? Tudo junto conosco. Aí, se você entra no processo de desequilíbrio, esses micro-organismos vão... Vou tirar. Eu acho que não dá para continuar, não. Esses micro-organismos, eles vão atacar, não é? Você abriu a guarda. Só que quando a gente for estudar os outros paradigmas, isso aqui é para vocês saberem o que a medicina hoje pensa. É assim que eles pensam. Mas a gente tem paradigmas novos e tem os paradigmas espíritas. E eu acho que na hora que a gente for estudar os paradigmas novos espíritas, a gente vai fazer um debatezinho, porque
Eu estou trazendo informação do que é de fato hoje. Né? E a gente pensa assim, gente, não é nada disso, né? Não é bem isso aí não, né? E aí, quando você pensa que se você não está em equilíbrio energético, esses micro-organismos são oportunistas, e tem a ver com a nossa energia, com a nossa mente, né? Com o mental nosso. Né? Então, assim, eu achei muito interessante essa primeira parte do livro, mas a gente precisa de estudar toda essa parte do que a medicina acredita para a gente contrapor, né? Pelo nosso conhecimento espírita, para mostrar que não é bem assim, né? Que tem outras questões que causam a doença, né? Que fazem... Porque a própria questão da célula, eu vou voltar nela na semana que vem, a célula é um organismo inteligente, ele é formado de organelas, né? Que tem função, né? Então, aí a gente quer aquela teoria que está dentro, o micro é igual ao macro, né? Que está dentro é igual ao que está fora. Eu trouxe vários desenhos para vocês verem do universo e do corpo humano, para vocês verem. Célia, descompartilha a sua tela, por favor. Acho que você passa, você sabe? Não. Não descompartilhou, não. Deixa eu sair dessa. Clicar em descompartilhar. Peraí, eu vou sair desse aqui e ficar só no celular. Isso, agora descompartilhou. Beleza. A gente tem que ver que tipo assim, o percurso, né, o caminho foi percorrido, né, por cientistas antes, né? A gente não pode simplesmente criticar e falar que tá tudo errado, cambada de idiota. É bem assim, né? Então, é através da tentativa e erro deles, né, que nós vamos caminhando, vamos seguindo. A gente tem que ser muito grato por todas essas pessoas, todos esses cientistas, todos esses filósofos que começaram alguma coisa, né? Porque é muito fácil criticar se você não faz nada, né? Que quem começou foi eles, né? Então, é muito bacana a gente perceber que eles pensaram antes da gente, criaram antes da gente. Pode falar, Esther. Você fechou o mudo. Agora, pode falar. E uma coisa muito interessante é ver que os filósofos, antes dos cientistas, já falavam muitas coisas que hoje o cientista, que hoje o próprio espiritismo coloca, né? Então você vê, não só os filósofos, mas Buda, né? Essa doutrina budista, ela traz muita coisa a respeito da energia, a respeito dessa nossa... Desse algo mais da matéria que me Desse algo mais da matéria. Então, você vê que essa construção está vindo há muito tempo, né? Mas nós temos que ser gratos a eles porque partiu de alguma coisa. Eu acho que não acaba aqui também. Não acaba não. Vai vir muito mais coisas aí pela frente. Com certeza. E a gente tem que ser muito grato a todos eles que começaram esse pensamento, iniciaram essas hipóteses, mesmo que estejam equivocadas, mesmo que elas sejam aprimoradas, a gente tem que ser muito grato a todos eles. Tá certo, gente? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Célia, seu áudio não está abrindo. Nós não estamos escutando. Houve um crescimento, né, progressivo das ideias. Então, assim, tudo isso que eles estão falando existe, mas tem algo mais que liga esse ligamento. E é o que estamos descobrindo e que vamos descobrir muito mais, vamos ficar muito mais surpresos daqui para frente, porque eu acho que com a tecnologia, a possibilidade de descobrir mais e mais rápido é muito maior agora, né? Então, vamos se preparar para um futuro aí que vai ser muito mais acelerado, né? Vamos dizer assim. Gente, nosso tema acabou. A série continua no próximo domingo, né? Próximo domingo já é carnaval? Vocês vão querer fazer a reunião no carnaval? Vocês vão viajar? Como é que vai ser? Eu não vou viajar, não. Nem eu. Nem Todo eu. mundo vai ficar? Eu só pulo o carnaval de 9 da noite até 6 da manhã, lá no plano espiritual. Aí depois eu tô aqui. Tá bom. Então, todo mundo vota em continuar no domingo que vem? Beleza, então, gente. Eu vou pedir o Willi aqui para fazer a prece final, então, pra gente. E a gente encerra por aqui. Vamos todos relaxar, agradecer, né, mais uma vez, por um dia de estudo.
ao nosso Mestre Jesus, e que todos nós possamos voltar para o nosso lar não, né, que já estamos no nosso lar, mas para a nossa consciência, para que possamos degustar esse aprendizado do dia de hoje e colocar em prática em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Célia, obrigada, viu? Valeu Obrigado, mesmo. gente. Gente, até já. Ah, Tchauzinho.